Então, nossa experiência com célula começa no ano de 2000 praticamente, quando a proposta de célula, igreja em célula, chegou no nosso estado. Então, trazido na época pelo pastor Hilton Pereira, que era secretário da convenção, através do Renato Jacobsen, que era o ministro de evangelismo da nossa convenção. Então, nós tivemos alguns treinamentos ali na Igreja Batista em Jardim Camburi, alguns módulos, não é, de treinamento, e começamos a implementar. Começamos primeiro aqui em Cocal, onde era pastor, e deixamos a igreja para ir para o campo missionário, já com o processo em andamento, com o líder à frente do processo, e com um pastor, convidamos um pastor que também tinha visão de dar continuidade. Então, quando nós falamos célula, pequeno grupo missionário, na verdade nós estamos falando da mesma coisa. Estamos falando de uma estratégia de pequenos grupos. Então, quando você pensa numa estratégia de pequenos grupos, né, você está falando do contexto do Novo Testamento, onde você tinha o grande grupo na igreja, a celebração, e você tinha as reuniões nas casas. Então, muito se difundiu negativamente sobre a célula por um movimento que foi conhecido como G12, que era um movimento também de grupos pequenos, mas que não tinha muita identidade com o que é o movimento de célula hoje. O próprio movimento G12 hoje não tem nada a ver com o que era naquela época. Então, na verdade, é uma estratégia de crescimento por grupos familiares, por grupos nas casas. Basicamente é isso. Aí você pensa assim, que ideia genial, né? O Bo Yang-Shu foi o primeiro a implementar lá na Coreia do Sul, depois virou David Yang-Shu, né? Depois o Bill Hybels traduziu isso para os americanos, né? Formatou isso, formalizou isso, e aí você pensa assim, que encontro fantástico, né? Que o encontro da célula é algo realmente abençoador. Na verdade, o encontro da célula ele foi copiado do modelo do encontro terapêutico do Carl Rogers. Então, não sei se tem algum psicólogo ou psicóloga aqui, mas se você for encontrar lá o encontro de grupo ou grupo de encontro do Carl Rogers, se você jogar na internet, você vai ver que era um grupo que tinha alguns princípios terapêuticos, né? Aliás, era totalmente terapêutico, voltado para a psicologia. Então, a célula pegou os princípios bíblicos, juntamente com alguns princípios de cuidado, né, do encontro terapêutico, e criou o grupo familiar, o grupo nas casas. Então, o povo coloca muito mistério nessa história de célula e tal. Não tem nada demais, irmãos. É um encontro nas casas, onde nós temos uma comunhão mais aproximada, onde nós temos um relacionamento mais aproximado e onde nós temos a oportunidade de evangelizar, né, de alcançar pessoas para Cristo. Então, hoje nós vamos estar focando principalmente nos aspectos terapêuticos da igreja em célula. Vou chamar aqui de igreja em célula. Pode chamar de grupo pequeno, pequeno grupo missionário, é a mesma coisa, os princípios são os mesmos, ok? Então, primeiro, vamos falar um pouquinho do que acontece no encontro do grupo pequeno, ok? Então, normalmente é conhecido como os 4 E's da célula, né? O primeiro E é o E de encontro, é a hora que você chega. Para algumas igrejas, esse encontro ele é marcado pelo lanche, porque as pessoas estão vindo do trabalho, né, cansadas, então às vezes já começa com o lanche. Para outras igrejas, o lanche fica para o final. Mas é um primeiro momento descontraído, onde você se desliga do mundo lá fora e se concentra, né, naquele momento que vai acontecer assim. Todo trabalho de grupo na psicologia tem antes um quebra-gelo, seguindo o mesmo princípio. Então é apenas para a gente descontrair, não é para falar nada sério. Alguns trazem dinâmicas que tenham um fundo moral, não tem esse intuito de ter fundo moral. O quebra-gelo ele é para descontrair, é para rir, é para contar piada às vezes para você conversar do Flamengo que perdeu domingo, né, Anderson? Misericórdia, né? Então, é para você descontrair. Então, esse é um primeiro momento, ok? O segundo momento é chamado de exaltação, que fala de mim para Deus. Aí nós estamos chamando para um momento mais intimista, nós estamos chamando para um momento mais de devoção, né, onde nós vamos cantar, onde nós vamos orar, onde nós vamos estar ali no momento mais de nós para Deus, ok?
E aí nós temos a edificação, que é onde eu vou focar mais nessa noite, que é de Deus para mim. É onde Deus vai trabalhar a minha vida. Através de quem? Através do grupo, dos irmãos que estão ali. Então é a ministração mútua. Um ministra na vida do outro. Então no grupo pequeno ou na célula, não tem essa coisa de o líder ministra na vida dos liderados. Não. O líder ele é só um facilitador. Ele está ali para conduzir o momento e Deus vai atuar ali na vida de cada um, usando cada um naquele momento ali. Ok? E para finalizar, só falando do encontro, temos o do evangelismo, onde nós vamos compartilhar aquelas pessoas por quem nós estamos orando, com quem nós já estamos fazendo talvez um estudo bíblico. Ok? Então, resumidamente, o que acontece numa célula? O que acontece no encontro de uma célula? É isso aí. Não tem mistério. É isso aí. Ok? Pode até ser dado alguns nomes diferentes, mas basicamente é isso aí. Ok? Então, hoje nós vamos falar particularmente da edificação. Né? Então, o que é a edificação? Qual o processo que pode acontecer nesse encontro? Né? O que tem de terapêutico nesse encontro? Né? A psicologia diz que todo encontro é um encontro terapêutico. Se eu encontro com alguém na rua e essa pessoa me conforta, ou me exorta, ou mesmo conversa comigo, já é um encontro terapêutico. Então, se nós encontramos um grupo de irmãos, né, já é ali também um encontro terapêutico. E esse encontro também tem esse potencial de ser um encontro terapêutico. Ele pode nos fornecer um auxílio palpável, né? Sabe aquele dia que você vem para a igreja e você está precisando de uma palavra? No grupo grande, no domingo, você consegue isso? Nem sempre, né? Só a cabeça de não, né? Nem sempre. Mas no grupo pequeno, são 5, 10, no máximo 15 pessoas ali congregando, né? Olho no olho. Ali um percebe o que está acontecendo com o outro. E às vezes tem esse auxílio mais presente, mais palpável. Às vezes uma assistência, está ali a palavra braçal, mas poderíamos usar a palavra prática. As igrejas que vivem a experiência da célula, tem muito acontecimento de, por exemplo, o pai da irmã Maria está no hospital. Então os irmãos da célula fazem escala, né, para revezá-la no hospital, para auxiliar a irmã Maria no cuidado do pai dela. O José ficou desempregado. Então nós vamos movimentar entre nós, né, um cuidado, uma cesta básica, pagar uma conta para auxiliar aquele irmão. Às vezes na igreja, no grupo grande, nós nem conseguimos perceber, às vezes, que a pessoa está passando por uma dificuldade. Na célula, isso é muito claro, é olho no olho. Então você sabe quando uma pessoa está precisando. Então esse auxílio, ele é possível no grupo pequeno, ok? Orientação para a vida, para diversos momentos. Alguém pede orientação que está pensando em namorar. Um adolescente, um jovem, ou até um adulto, né? Uma terceira idade também pode namorar. Quando já ficou viúvo ou é solteira, pode namorar também. Está pedindo uma orientação, uma oração. E ali talvez receba uma ministração de alguém. Alguém está pensando em mudar de emprego, está pensando em montar um negócio. Às vezes está com uma dúvida espiritual, um momento espiritual. Também ali pode encontrar orientação. Ali é o lugar onde eu serei ouvido. Então a célula tem uma coisa muito bacana, que, por exemplo, se nesse encontro de hoje, digamos aqui, alguém aqui está com uma dificuldade muito grave hoje, olha, hoje eu recebi a notícia que eu fui mandado embora, por exemplo. Hoje eu recebi a notícia que eu estou com uma doença. Talvez aquele encontro não vai acontecer mais nada. Para todo o programa, porque a prioridade naquele momento é ouvir aquela pessoa. Então, às vezes, a oportunidade que nós não temos no grupo grande, que às vezes no grupo pequeno nós vamos ter essa aproximação, esse cuidado mais próximo, entendem? A outra coisa é a retroalimentação ou a realimentação, né? Onde eu vou abençoar e ser abençoado. Então, como eu disse, não é papel do líder alimentar ninguém. O líder do grupo pequeno, ele não vai para o encontro para ensinar nada a ninguém. Ele vai para ser um facilitador. E um vai ministrar na vida do outro.
Alguns modelos de grupo pequeno têm um estudo bíblico, um breve estudo bíblico para introduzir. Então, às vezes, o líder vai fazer uma introdução daquele estudo bíblico, mas cada um vai trazer do seu coração, ou daquilo que aprendeu, ou daquilo que Deus tocou no seu coração, aquilo que entendeu, né? Então, é um edificando ao outro. A outra coisa é uma participação social. Então, quando a gente começa a trabalhar com uma pessoa no consultório que está em depressão, por exemplo, a primeira coisa que a gente pergunta é: você participa de algum grupo? Você vai à igreja? Você vai a uma academia? Você tem um time de futebol? Tem algum grupo que você participa, né, para que você tenha um apoio social? Então, o grupo pequeno ele permite esse apoio social. A igreja já fornece esse apoio pessoal, mas às vezes é um pouco distante esse apoio. Às vezes é um pouco, né, meio que no domingo à noite: Pai do Senhor, irmão, boa noite. Nem sempre eu tenho oportunidade de abrir o meu coração, de rasgar o meu coração, de falar o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Então, algumas coisas importantes, né? 6 formas de auxílios necessários em alguns momentos da vida que a gente pode encontrar no grupo pequeno, ok? Então, um pouco do que eu já falei, não é? A ministração, ela é o quê? Mútua. Não é o líder que está ali para ensinar ninguém. É muito comum começar um processo de célula ou de grupo pequeno na igreja e você pegar um líder, pastor, às vezes, que é um bom pregador ou um bom professor, e aí ele chega no encontro e ele quer dar a lição. Não é, o propósito não é esse. Não é um encontro para estudo bíblico, ok? É um encontro para compartilhamento, aonde um vai edificar a vida do outro. Às vezes o líder pode trazer uma introdução para alguns modelos, como eu disse, mas a proposta principal é que todos falem. A proposta principal é que todos que queiram falar naquela noite tenham a oportunidade de falar. Então, um vai ministrar na vida do outro. Tem uma coisa interessante que no modelo tradicional de célula, vamos dizer assim, já estou até chamando célula de tradicional, né? Já tem tantas mutações, né? No modelo tradicional de célula, modelo G5, né, normalmente se fornece uma carta para a célula naquela semana. Nessa carta vem algumas perguntas sobre um sermão do pastor, seja domingo de manhã ou domingo à noite. O pastor prepara as perguntas sobre o sermão e envia para a célula. E como pastor é uma experiência muito gostosa, porque você prega numa direção, certo? Você tem um conhecimento, algo que Deus te tocou no coração e na sua mente, mas quando chega no coração das pessoas, às vezes chega de forma totalmente diferente. Olha, essa semana eu estava passando por isso e Deus falou ao meu coração através dessa mensagem. Às vezes coisa que você nem imaginou quando preparou o sermão e nem na hora que pregou. E Deus ministrou na vida daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa vai compartilhar no grupo e vai ministrar na vida de outras pessoas. Então a edificação ela é mútua, ok? Então algumas bases bíblicas para a gente fundamentar isso aí. Por que a edificação acontece na célula, né? Ok? Tem vários versículos, eu não quis sobrecarregar aí, mas tem vários. Se você pegar as cartas do apóstolo Paulo, todas as cartas do Novo Testamento, você vai ver vários versículos que apontam para a edificação mútua, ok? Então aí, nós vamos ver sobre o padrão divino de edificação. Então, Cristo ministra a mim por meio dos outros membros do corpo. Cristo ministra aos outros membros do corpo por meio de mim. Então, nós estamos acostumados o quê? Quem é o ministro? Pastor, né? Acredita-se por aí que seja. Mas o que Paulo fala lá em Efésios 4, 11, 12? E eu concedi uns para pastores, querendo o quê? A edificação do corpo. Então, ministro, a palavra ministro vem da palavra diáconos, que quer dizer aquele que serve. Então, quem que é ministro na igreja? Todos os crentes que servem, certo? Então, se eu estou ali na célula, no grupo pequeno, Deus pode usar a minha vida para ministrar na vida do irmão. Mas o pastor, como é que o pastor vai ter controle disso? Não tem que ter controle, é o Espírito Santo que vai controlar. É Deus que vai fazer o mover. Isso é algo muito, mas muito interessante. O pastor não pode ter medo disso, né?
pastor, ele precisa estar livre, e o grupo livre para Deus atuar. Claro que algumas igrejas têm um relatório, tem alguma coisa, algumas não têm, mas mesmo nas que tem, o líder vai relatar o que aconteceu naquele momento. Mas se naquele dia precisou ministrar na vida de um irmão que está enfermo, para todo o encontro, a ministração vai ser na vida daquele irmão, né? Então, é uma ministração mútua. Então, esse conceito ele é muito importante no grupo pequeno. Todos no grupo pequeno têm potencial para liderar, todos podem liderar, né? E, aliás, é até bom que surja líderes do grupo, né? Todos têm potencial para liderar e todos têm potencial para ser instrumentos na vida do outro. Às vezes aquele irmão, aquela irmãzinha mais simples vai ser instrumento de Deus na vida do outro. Okay? Então, coloquei aí algumas palavrinhas do processo terapêutico na edificação no grupo pequeno. Então, Deus usa o seguinte processo para lidar com os meus pecados, minhas dores, meus conflitos, minha raiva, minhas necessidades espirituais e para trazer edificação à minha vida e à vida do corpo. Então, primeiro, identificação. Quando eu compartilho algo, primeiro eu preciso identificar que eu estou vivendo aquilo. Então vamos usar um exemplo da psicologia lá da depressão. Então, à medida que eu compartilho com o grupo, que eu estou vivenciando aquilo no grupo, primeiro eu identifico, poxa, eu não estou bem. Eu não estou bem, tem algo que não está legal. O grupo está vendo que eu estou triste, tem algo que não está bacana. Então, eu identifiquei que eu tenho uma dificuldade. A segunda coisa no grupo, no processo de Deus, é eu compartilhar aquilo. Irmãos, isso na igreja é algo que hoje a gente tem muito medo. Às vezes, compartilhar que um filho está com problema. Às vezes, compartilhar que está doente. Às vezes, compartilhar que está com um problema no casamento. Deus que me livre alguém saber que eu estou com problema no meu casamento. Esses são os princípios que são quebrados na célula ou no grupo pequeno. Porque no grupo pequeno nós somos família. Como há um pacto de sigilo, né? Então, no grupo pequeno nós somos família, como tem que ser no corpo de Cristo. E aí é incentivado e é desejado que eu abra o meu coração, que eu confesse. Se é pecado, confesso meu pecado. Se é uma situação difícil que eu estou vivendo, há essa possibilidade de eu compartilhar, que às vezes na igreja, no grupo grande, a gente não consegue. Para mim, Davi, esse é um dos principais potenciais da célula. A gente poder abrir o coração, rasgar o coração, a gente poder ser sincero, ser transparente, ser autêntico, né? Isso tem um potencial terapêutico tremendo, né? É muito interessante quando casais começam a participar, e às vezes um começa a falar algo e o outro não fala. E às vezes surpreende, porque às vezes aquele que está falando não falava antes, né? Por quê? Porque tem a oportunidade de compartilhar. Muita gente foge do grupo pequeno e às vezes critica, porque não está disposto a abrir a sua vida para outros irmãos. Entende? Prefere uma igreja mais superficial. Prefere uma igreja mais onde eu entro e saio e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se você quer grupo pequeno, quer célula, a sua vida vai estar ali. E é uma bênção, irmãos. Não é problema, não. Eu posso dizer, como pastor, eu já tive a experiência de ser membro de célula, né? Já tive a experiência de ser liderado por um líder que não era pastor. E ali poder abrir o meu coração, às vezes, com alguma dificuldade, né? Recentemente, a gente era membro lá em Itapuã e participávamos de uma célula da qual nós podíamos abrir o coração e compartilhar. E os nossos líderes não eram pastores, né? Então, é uma coisa muito bacana. Volta aí para mim. Isso. A outra coisa é a aplicação. Então, se eu descobrir que algo está na minha vida e precisa ser consertado, se há algo que eu preciso tomar uma decisão, preciso tomar uma atitude, também o encontro ou a convivência vai permitir que eu coloque aquilo em prática na minha vida. Uma decisão que eu preciso tomar, né? Algo que eu preciso resolver. O processo do grupo vai me auxiliar nisso. E, por fim, a edificação, que eu chamaria de crescimento. O crescimento espiritual. Então, um crente isolado, né? E aí, mas pastor, mas eu venho na igreja,
Vem, mas senta e sai e ninguém sabe da sua vida. Chega, senta e sai e ninguém sabe o que você está passando. Né? Eu sou edificado pela mensagem do pastor. É verdade, verdade. Mas no encontro, a gente é muito mais edificado e gera muito mais impacto de transformação. Né? Claro que o pastor às vezes prega, dá uma sacudida na gente, né? A gente toma alguma decisão, muda de postura, muda de atitude, é verdade. Deus pela sua graça e misericórdia, também usa o pastor, né, pastor? Mas lá no grupo pequeno, isso é mais pertinho, sabe? É mais gostoso dizer, olha, irmãos, essa semana eu tomei uma decisão e eu não vou mais praticar isso na minha vida. Dizer, olha, irmão, essa semana eu tomei uma decisão e eu vou começar a orar para mudar de emprego. Ó, irmãos, essa semana, sabe? É muito mais pertinho, muito mais gostoso essa experiência da edificação e do crescimento ali. Se a célula não é o lugar onde meu espírito pode ganhar asas, então onde eu vou voar? No culto, eu posso usar, né? Posso vir de terno para impressionar com a minha aparência. Eu posso falar bonito na hora de orar para impressionar com a minha oratória. Eu posso pregar bem, eu posso cantar bem, eu posso tocar bem, eu posso ensinar bem. Mas ali no grupo pequeno, eu não preciso impressionar ninguém. Ali eu posso ser quem eu sou. Aliás, deveria ser em qualquer lugar, né? Inclusive no púlpito, em qualquer lugar. Mas ali é o lugar onde não tem jeito. Todos vão conhecer quem eu sou. Ok? Vamos lá, o próximo. Eu não preciso de outro lugar para estar sempre por cima. Todos saberiam que é fingimento. É outra dinâmica, irmãos. É outra dinâmica. É uma dinâmica da profundidade dos relacionamentos. É uma dinâmica onde nós nos conhecemos. Quando você olha para a igreja de Atos, capítulo 2, não é isso que a gente vê? Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. E em cada alma havia temor. E o Senhor fazia maravilhas. E muitas vidas se rendiam aos pés do Senhor. E a igreja caiu na graça de todo o povo. Por quê? Porque cantava bem? Porque tinha o melhor pastor da cidade? Porque tinha a melhor banda da cidade? Não. Porque havia vida prática, vida sincera na vida dos cristãos. Vida cristã, né? Vivenciado ali na prática, na vida dos cristãos. Já tiveram assim na igreja? Já chegaram aqui no domingo e falaram, tá tudo bem. Tudo bem, irmão. Tá nada, eu tô um bagaço. Saí de casa brigado com a esposa, né? Saí de casa com a minha filha, o meu filho com problema na adolescência. Saí com um problema no meu trabalho. Cheguei aqui na quinta-feira numa crise tremenda no meu trabalho. Mas não, tá tudo bem. Tudo bem, pastor pergunta, tudo bem, irmão? Não, pastor, tudo bem. Com a graça de Deus vai tudo bem. Tá tudo bem nada. E não precisa ser assim, irmãos. Nem aqui precisa no culto grande. Não precisa ser assim. Mas quando a gente começa a vivenciar isso no grupo pequeno, a gente começa a trazer isso para a igreja também. E passa a ser uma igreja mais autêntica, uma igreja mais sincera, uma igreja onde os problemas são de todo mundo. Não no sentido de todo mundo saber do seu problema, não é isso. Mas no sentido do cuidado, sabe? O cuidado é mútuo. Um é responsável pela vida do outro. Vamos ler o final aí? Se a célula não é o lugar onde as lágrimas são entendidas, aonde posso compartilhar minhas experiências e sentimentos sem medo, para onde devo ir então? Onde vou chorar? Onde vou voar? Onde vou encontrar um grupo de pessoas que me aceitem como eu sou e me ajudem a ser? É isso que vocês imaginam, viver na célula? Ou no grupo pequeno, se algum dia tiver? Pois a proposta é essa. É encontro de vida. O encontro da célula é um encontro de vidas. Não é mais uma programação. É um encontro de vidas. Nós estamos ali de coração aberto. Um encontro de vidas. Quando se torna programação, já errou tudo. Né? É um encontro. Por isso que o nome não é culto, não é reunião,
o nome é encontro. Seja do grupo pequeno, célula, qualquer um modelo, o nome é encontro. Porque a proposta é essa, de cura, de restauração, de edificação. Ok? Então, alguns benefícios psicológicos que a célula envolve, né? Então, primeiro, infundir esperança e otimismo. Então, ali no grupo pequeno, nós vamos aprender no relacionamento com as experiências uns dos outros. Então, tem um casal do grupo que passou por uma crise no casamento e hoje está bem. E agora eu estou vivendo uma crise no meu casamento, então eu olho para aquele casal, poxa, eu posso vencer também, eu posso triunfar também. Tem um casal ali, uma família que está com um problema de enfermidade e Deus, nós estamos orando e Deus tem atuado naquela enfermidade, Deus tem dado os recursos médicos e tal. Opa, então Deus atua aí também, então eu posso aprender com isso também, né? Então eu passo a ter uma postura mais de esperança e mais otimista em relação à vida. E também o grupo social traz esse otimismo, porque eu tenho um grupo para me apoiar. Então nas minhas lutas também eu tenho gente do meu lado para me ajudar a vencer, ok? Diminui a situação de ser o único que sofre, né? Uma coisa que a gente tem que ter cuidado no encontro da célula, do grupo pequeno, é do encontro não virar um muro das lamentações. Acontece. Tem grupo que o pastor tem que dar uma administrada, né, Anderson? Porque às vezes todo mundo ali, toda semana, quer contar um drama, né? Não é para isso. Mas, se ali naquele dia alguém está passando por um drama, uma dificuldade, ali é o lugar de ser ouvido. Ali é o lugar de ser acalentado. Ali é o lugar de ser acolhido. E aí nós vamos ver, com o passar do tempo, falar, então, pastor Manu também tem dificuldades. Opa, então não é sou só eu que sofro, né? Por exemplo, temos algumas pessoas aqui hoje. Quem aqui não está passando por aperto financeiro? Se tiver, levanta a mão no nome de Jesus. Quer nem levantar para não correr de risco de alguém pedir emprestado, né? Então, todos nós estamos vivendo isso, né? A inflação cresceu de forma, né, absurda, o nosso salário não cresceu a tal ponto, todo mundo está passando. Então, o cara chega lamentando e fala, minhas contas, não sei o que foi, filho, não é só você não, fica tranquilo aí, que isso é um problema geral, até meio que uma depressão coletiva no país por conta disso, né? Todo mundo está angustiado, triste, porque a gente não vê a luz no fim do túnel na questão financeira do país, na questão de futuro político do país, né? Mas em outras questões também. Você topa ali com uma família que já teve dificuldade, que já falei, com o casamento, com o filho, você se identifica e vê, poxa, outras pessoas têm o mesmo problema que eu, vamos lutar junto, vamos caminhar. Então isso é muito interessante. Permitir a troca de experiência, isso é extremamente rico. Experiência de oração, experiências espirituais com Deus, né? Tem muito crente que a única experiência que ele tem com Deus foi o dia que ele aceitou Jesus, ele não tem outra experiência com Deus. E às vezes no grupo pequeno é a oportunidade de conhecer uma experiência de oração, de conhecer pessoas que têm uma vida no altar de Deus e também ter suas próprias experiências e ali trocar suas experiências. Criar um clima de altruísmo. Então, nesse mundo tão egoísta que nós estamos vivendo, né, e tão consumista que nós estamos vivendo, no grupo pequeno a gente aprende a dividir um pouquinho mais. E a pensar às vezes no outro e um pouquinho menos na gente. Tem coisas muito bacanas, irmãos. Lá na Serra nós tivemos uma experiência que uma senhora, ela era líder de uma célula e tinha um casal bem jovem que eles estavam evangelizando. E a moça se viu grávida. Esse casal era da Bahia, não tinha nenhum familiar na cidade. Pois aquela irmã, mesmo não sendo muito conhecidos, aquele casal ainda, né, pegou aquele casal e botou dentro da sua casa. Até que o bebê nascesse. O bebê nasceu, ela fez papel de vó, de mãe daquela menina, cuidou, ajudou a cuidar do bebê até passar o resguardo. Passou o resguardo, a menina foi para a casa dela. Então, entende? São coisas que a gente perdeu, coisas que hoje a gente só pensa no nosso próprio umbigo, né? Só pensa em nós mesmos. Isso, no grupo pequeno, a gente volta a pensar nisso.
volta a se compadecer da necessidade do irmão, volta a valorizar o amor ao próximo, a ajuda ao próximo e assim por diante. Ensinar novas formas de agir. Então, às vezes, estou lá, apertado, não sei como é que eu vou resolver minha situação. Aí ali no grupo tem alguém que tem experiência financeira ou entende e me ajuda encontrando uma saída. Às vezes estou com uma dificuldade de lidar com o meu filho, com a minha filha, e aí tem um pai mais experiente ali e de repente me ajuda, me orienta, me dá uma outra forma de agir que eu nunca tinha pensado. Nos ajuda a aprender novas formas de agir, Nos ajuda a adquirir novas habilidades sociais. Tem gente que é muito, muito, muito tímido e vira líder de célula. Acontece. Deus levanta e capacita e a pessoa se torna líder. Acontece. Tem pessoas que são extremamente fechadas e no grupo pequeno aprendem a compartilhar. Aprende a abrir o coração, aprende a ser mais amável. Tem gente que chega dura, chucro, durão no encontro, e quando aprende com aquele amor ali coletivo, aprende a se soltar um pouquinho mais, aprende a ser mais amável. Outras habilidades sociais que talvez não tinha antes. Aprende a demonstrar aceitação, a coesão e relacionamentos íntimos. Quem aqui, vou fazer uma perguntinha aqui, quem aqui tem mais de 3 amigos íntimos? Levanta a mão. Só tem adulto aqui. 2 pessoas. Percebe? A gente vai ficando adulto e vai perdendo os amigos, A célula tem um movimento fantástico. Por meio da parceria de oração, você tem, no caso eu, vou ter um outro homem que é meu parceiro de oração. Ou companheiro de julgo, cada modelo tem um nome. Aquela pessoa é com quem eu vou compartilhar a minha vida toda semana. É muito legal, porque às vezes a célula se multiplica, aquele amigo vai para outra célula, e às vezes eu estou evangelizando alguém e começo a desenvolver a parceria de julgo com esse novo alguém. Mas eu já adquiri aquele amigo, que quando eu preciso de alguma coisa, mesmo ele está em outra célula, mas ele é da mesma igreja que eu, ele é do corpo. Quando eu preciso, eu aciono ele. Hoje com o WhatsApp, já mando mensagem para ele. É muito legal, porque a gente vai trocando, entre aspas, de célula, vai se multiplicando, e a gente vai fazendo amigos íntimos ao longo da história. É muito legal mesmo. Eu tenho um particular, o Ronildo, lá na Primeira Igreja Batista da Serra, que é meu amigão, foi meu parceiro de oração por um bom tempo. Até hoje a gente tem amizade, já tem anos que eu saí de lá, e até hoje a gente tem amizade, percebe? Então é algo também que nós resgatamos aí no grupo pequeno. Ajudar a lidar com as questões importantes, família, finanças, emoções, depressão, doença. Então ajuda a gente a lidar com isso e oportuniza a buscar orientação e auxílio do Senhor. Então eu aprendo a buscar mais, eu aprendo a me envolver mais, ok? Então, alguns benefícios que a gente pode encontrar no encontro do grupo pequeno.